Então, é uma empresa que era uma represa, então lucro, tudo era para benefício próprio, né, da própria empresa, para crescimento, expansão. E aí ela passou a ser um rio, ela começou a transbordar, mudar o propósito mesmo, transbordar na vida de outras pessoas. E aí, quando eu mudei o nome da minha empresa, realmente mudou completamente a história. Cara, eu coloquei essa parede dessa cor para trazer alegria para elas e fiz esse auditório para elas ouvirem um teatrinho e ficarem felizes. Cara, isso preenche de uma forma muito única. E aí você fala, cara, agora a minha empresa tá onde tinha que estar. E eu falei, Senhor, como que o Senhor me traz aqui para falar sobre carreira com jovens que estão sem perspectivas de comer? O que eu tenho para falar para eles? Na verdade, eles têm muito mais que me ensinar aqui em Moçambique, Beira, muito mais do que me ensinar do que eu preciso aprender com eles. Eu preciso sentar ali, vontade de pegar um microfone, toma um microfone em você, eu quero sentar aqui, quero te ouvir a história deles. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Vale Podcast, podcast onde nós trazemos pessoas que inspiram o Vale, empreendedores de sucesso. E hoje aqui eu estou com a Aline Vituso, ela que é natural do Rio de Janeiro, arquiteta e urbanista desde 2007, pós-graduada em design de interiores, engenheira civil e sistemas construtivos de edificações, além de um MBA em arquitetura de luxo. Eu estou aqui com a Aline Vituso. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Eu já assisto, né? Já faço parte, já mesmo pelo Instagram, pelo YouTube, um pouco do podcast, tá? Que hoje é um prazer para mim. Legal, e obrigado por ter aceito esse convite, por ter aceitado tirar esse tempo precioso para estar aqui, para bater um papo com a gente, para agregar para essas pessoas. Que isso, a alegria é minha, de verdade. Legal. Pessoal, antes da gente dar sequência no papo, eu só queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar o seu like. Nós também temos a opção, se você quiser patrocinar esse canal, nós deixaremos aqui na descrição o perfil do Fernandes Mídia. Então você que quer fazer uma temporada de podcast também pode entrar em contato. Sem mais delongas, estou muito feliz de estar aqui com a Aline e eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência aí. Quem que é a Aline? Você já deu uma boa resumida, né? Mas eu costumo falar que antes, né, da minha profissão, eu falo que eu sou serva do Senhor. Aí, a partir daí, as coisas acontecem, né? Mas tenho a alegria de ser arquiteta. Eu acho que foi uma das primeiras certezas, assim, da minha infância, foi que eu seria arquiteta, independente das condições que eu tinha na época, né? Sim. Então seria algo meio impossível. Então ser arquiteta para mim é uma alegria imensa. E aí poder hoje exercer minha profissão de uma forma, né, mais empreendedora e gerando novos empregos e cuidando de outras vidas e servindo também, porque minha profissão ela permite isso, né? A arquitetura também, a gente trabalha com arquitetura religiosa, né? Arquitetura de igrejas. Então acho que misturam tudo um pouquinho. Então é uma alegria muito grande fazer parte aí disso tudo. Então, a Aline, ela é um pouquinho disso tudo. Ela é serva, arquiteta, carioca. Você já deu um grande resumão aí para mim. Maravilha. Aline, como surgiu a ideia de fundar a Ava Arquitetura? Olha, é simples e objetiva essa ideia. Como eu te falei, eu já tinha um sonho de ser arquiteta desde o início, um sonho que Deus plantou no meu coração. E aí, desde 2007, quando eu me formei, eu já queria abrir uma empresa, mas no início eu achei mais interessante trabalhar em outras empresas, assim, de como é que funcionava, né? Eu não tinha experiência ainda, minha família não tinha experiência, todo mundo da minha família sempre trabalhou em empresas, né? E então eu não tinha essa ideia do que seria empreender, ou que seria abrir uma empresa, então eu achei prudente, então, me infiltrar em outras empresas e aprender bastante antes de abrir a própria. Legal. E aí, hoje a Ava Arquitetura, ela é um somatório de todo esse aprendizado. E aí, ao longo desse aprendizado, eu falei, agora chegou o momento. Então, aprendi muito, comi muito arroz com feijão aí nas empresas. Gostava de ser funcionária, sempre amei, porque essa troca é muito boa, né, com quem tem muito mais experiência que você. E consegui ir absorvendo. E Deus foi capacitando, dando conhecimento, fiz algumas especializações e eu falei, agora é o momento. Legal. E aí, quando Deus me deu a oportunidade de criar a Ava Arquitetura, eu já sabia aonde ela tinha que chegar, qual seria o caminho a ser traçado.
Legal. Você recebeu algum tipo de mentoria? Quem foram os seus mentores? Eu fui recebendo dicas e conselhos e fui fazendo alguns cursos intencionais para isso. Então, eu falei, como funciona uma empresa? Quais são as áreas de atuação? Ou seja, um arquiteto, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas não necessariamente abrir uma empresa. Você não aprende, assim, empreendedorismo. Então, você sai meio cru, sabendo que, tipo, sou um arquiteto, tenho muitas áreas de atuação, mas como abrir uma empresa? A gente não sabe disso. Então, eu fui me especializando de fato. Peguei muitas dicas e conselhos de empresários que já estavam muito mais à minha frente. Inclusive, antigos chefes. Eu sempre fui muito sincera e falar assim, olha, um dia eu quero abrir meu próprio escritório. E eles sempre tiveram um coração também muito aberto e generoso a falar assim, não, abre sim, vai atrás do seu sonho. E aí isso acho que foi um somatório, sabe? Você vai adquirindo um caminho. E aí eu fui guardando aquilo. E aí no momento certo eu falei, agora sim vai ser esse momento de abrir a própria empresa. E claro, depois você abre, você vê que tudo que você achava que sabia alguma coisa, muita coisa você vai aprender na prática mesmo, né? Então, muita coisa eu fui aprendendo, acertando, errando, entendendo melhor, olhando por trás dos bastidores e vendo que ser arquiteto e abrir só um escritório não é exercer só arquitetura, é muito mais do que isso, é bem mais complexo. Ou seja, é muito mais fácil ficar só na arquitetura ou só sendo uma funcionária. Mas aí Deus tinha mais para a arquitetura. E é isso que eu queria linkar agora. Quais foram os desafios que você enfrentou como empreendedora, mulher, arquiteta, nesse início aí de carreira? Olha, em toda essa história, né, da arquitetura, eu acho que um dos maiores desafios é o seguinte, a construção civil hoje tá foi uma pesquisa feita entre 2024 e 2025, 20% só é do público feminino, o restante são todos homens. Então já é uma área de atuação maior masculina, né? E isso há poucos anos atrás era 12%. Entendeu? Já cresceu. Tipo, a gente já teve uma evolução, né? De 12 para o público masculino para a construção civil, passou a ser 20%. Estamos numa evolução. Mas, Aline, o que isso tem diferente? É uma rivalidade entre homem e mulher? Não tem nada a ver com isso. Ele está falando que o mercado era um mercado muito preparado para o homem, né? Construção civil a gente já pensa, obra, e antes e depois, e cuidar do cliente. E aí não, e aí começou a crescer um pouquinho, isso foi aumentando um pouco até as oportunidades para as mulheres, entende? Legal. Então, uma coisa que você entrava numa obra era 100% homem, né, para gerenciar tudo isso, e uma mulher era o maior desafio, você gerenciar isso, né? A gente, como arquiteta, fez o projeto, então você vai orientar. Então, não era, às vezes, muito aceito há um tempo atrás, né? E hoje em dia, com o número aumentando, eu acho que começou a existir um respeito maior aí entre os gêneros, né? Entre o feminino e o masculino, independente da posição. Então, se for um pedreiro, né? Um homem, uma mulher, ou arquiteto, ficou tudo mais igual, assim, sabe? Então, eu acho que isso foi um avanço muito grande. Então, o desafio inicial foi esse. Foi, às vezes, você ser uma mulher numa obra de 2 mil funcionários. Sim. E esse era mais difícil. Sim, e eu vejo até a gente tem um braço no futebol, você vê que até no esporte o futebol feminino vem tendo uma crescente agora, mas é destoante, né? Até a questão salarial e tudo mais. E como funciona, Aline, o seu raciocínio criativo na primeira ideia de um projeto? Essa eu acho que é uma parte mais interessante, assim, né? Quando a gente fala de arquiteta empreendedora, do próprio escritório, a gente sempre pensa numa coisa muito burocrática, né? Mas quando você pensa na parte incrível, que eu mais amo, que é a parte de processo criativo. O processo criativo, ele começa desde quando o cliente me contrata, e aí eu já estou falando que eu faço projetos de igrejas, faço também prédios, né? Ou seja, né, empreendimentos verticais, residências, faço um pouquinho de cada coisa, mas hoje o meu foco é mais prédios e arquitetura de igrejas, eu tenho focado bastante. Então, quando um pastor me convida ou me contrata para fazer um projeto, eu já quero entender como funciona, para poder te responder isso, do criativo, exatamente assim. Então, eu penso, como funciona, como é a igreja, como é a denominação, a rotina da igreja, as necessidades, o que eles precisam ali, o que precisa ser melhorado, como é a história da igreja. Não é só a história em tempo, mas a história de como foi, já tentou fazer outras obras, outros projetos que pararam no meio do caminho. Existe uma
uma lenda, né, famosa que fala assim, nossa, está demorando igual obra de igreja, você já viu isso? Demais. Que tem um fundo de verdade, antigamente, né, existia menos planejamento, então as obras começavam e paravam, e aí aquela igreja que passavam anos, de prefeitura tem muito isso, de prefeitura tem muito, prefeitura. Mas hoje, graças a Deus, as obras da igreja evoluiu bastante, tudo evoluiu, né, então agora há um planejamento muito bem feito, isso é ótimo, né? Sim. E aí, ou seja, o processo criativo começa exatamente assim. Eu entendo as necessidades e a partir daí eu começo a criar sob medida para aquela igreja, aquela denominação. Então, isso faz toda a diferença. Você fica por uma imersão com os líderes da igreja por um tempo e... quanto tempo, mais ou menos? Sim, assim, eu vou te resumir isso muito prático, assim, em pontos, tá? Então eu conheço a igreja pessoalmente, certo. Converso com o pastor, ele me fala quais são as necessidades, tá? Eu faço as anotações, eu faço uma imersão na igreja, tá? Eu assisto o culto, seja presencial, online, legal. Entendo os ministérios. Eu faço questão de presencial para entender os fluxos também, tipo, os membros saem para ir pro banheiro por aqui, eu dá muita volta para ir no banheiro, então sai por aqui, acaba atrapalhando o culto, a porta do banheiro é mais na frente, a livraria é dentro do templo e isso causa um barulho, atrapalha a acústica na hora do culto. Então eu observo todos os fluxos e acessos. Então a partir desse repertório, disso que eu acabo criando, né? Eu tenho um checklist também que eu já faço e aí eu analiso por completo. Saindo dali, eu tenho base suficiente para projetar sob medida para aquela igreja. Perfeito. E aí isso me facilita. Por quê? Porque eu entendi as necessidades, depois de uma longa conversa com o pastor, também com as minhas observações que eu fiz durante um culto e também respeitando o que a igreja tem. Então, se a igreja é uma igreja que, sei lá, mais tradicional, às vezes não bate palma, ou às vezes o pessoal fica mais sentado do que em pé. Então, eu analiso muito isso. Então, isso também faz parte do processo criativo. Ele é o início, entende? Porque como eu preciso entender as necessidades da igreja, a necessidade da igreja vai surgir a partir dessa observação. Então, eu observei, fiz a minha análise, eu consigo depois projetar e entrar num processo criativo mais fluido, sabe? Perfeito. E aí isso facilita bastante, assim, na hora do projeto, depois na hora da execução, faz toda a diferença. Legal, show de bola. E como você enxerga a inteligência artificial, né? A gente vê que é uma realidade hoje, que ela tem impactado o processo criativo na arquitetura e onde ela nunca conseguirá substituir o olhar humano. Você consegue fazer Sim, consigo. Olha, a IA hoje chegou, né, para dominar muitas áreas. Lá no escritório Osnava Arquitetura, nós utilizamos mais para a parte de apresentação e visualização do projeto. Então, depois que a gente faz todo o processo criativo, o pastor aprova ou o cliente aprova de uma forma geral, né? Aí nós usamos para fazer várias opções de imagens. Certo. Então, o projeto está pronto, desenvolvido pela gente, diretamente pelo escritório, sob medida, como eu te falei. E a partir daí, a gente pega a IA e faz cores diferentes, materiais diferentes com aquela imagem, projeto já criado, né? A IA não cria nada pra gente, isso a gente não terceiriza. Por quê? Porque um projeto da Ava Arquitetura, ele é feito através de um repertório, tá? Esse repertório não vem de nada que seja muito mecânico. Ele vem de um sentimento mesmo, sabe? De uma coisa criativa. Aline, você pegou, então você poderia escrever um prompt e gerar isso? Não. Na verdade, vem de uma feira que eu participei, sei lá, em Milão, há 3 anos atrás, junto com algo que eu aprendi na faculdade que foi muito relevante para mim, algo que eu pesquisei e achei interessante aquele elemento. Então, a criatividade e vem daí. A partir daí, eu uso a IA ao meu favor, me dando opções depois disso criado. Então, a criação, ela não é terceirizada. Na Ava Arquitetura, a gente decide criar e a gente decide que a IA seja um auxiliar, sabe? Uma ferramenta mesmo, mas não substituir a gente. Então, é assim que eu uso lá na Ava Arquitetura, exatamente assim. A gente recebe vários advogados aqui também, os agentes, né? Você se descreve ali, como você falou, eu tive pega uma vivência que fui em Milão e tal, você coloca um histórico e aí ele, com base nisso, ele monta essa parte criativa. Mas você está falando que na Rava vocês dominam essa parte criativa, vocês não passam para robô, não, porque o que acontece? Como eu te falei que é um somatório de experiências, vivências e aprendizado ao longo do tempo, às vezes a gente começa e depois que faz e entende a história e o histórico do cliente, eu pego uma folha,
deixo criar e vou pensando no cliente, vou pensando no local, vou pensando na rotina e eu mesmo começo a desenhar à mão. Legal. E aí eu desenho a partir daquilo, faço, já de repente faço uma paleta de cores que eu pensei para aquele lugar, faço formas, já meio que faço um croquisinho de um paisagismo, porque tudo contribui, né, depois para a estética também. Sim. Então eu pego ali, então é muito que vem de dentro do sentimento, da necessidade para o papel, entende? Aí a partir dali não, aí a partir dali pode ser ferramenta, mas eu acho que isso faz a diferença, sabe? Você buscar algo, claro que Deus é o dono de toda a criatividade, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é criador, né? Ele é o dono de toda a criatividade. Exato. Então quando eu começo um projeto, eu tenho muito cuidado de pedir a Deus isso, né? A gente sozinho não faz nada, mas com Cristo a gente consegue alguma coisa e muito mais do que a gente espera e imagina, né? Então eu falo, Senhor, o Senhor que criou o universo, né? Eu sou dono de toda a sabedoria. Então, que o Senhor me dê a sabedoria, eu preciso fazer esse projeto, preciso atender esse cliente da melhor forma. Como que ele quer, como ele deseja. Que legal. E aí eu medito, às vezes medito em algum versículo. Também eu uso muito o repertório da arte, que é muito importante, né? Eu uso uma arte mais abstrata, uma coisa assim, leio alguma coisa. E antes de começar a fazer esse projeto, eu gosto de escrever um texto sobre ele. Então eu escrevo um texto, por isso que eu tô falando, é muito difícil falar assim, nossa, a IA vai fazer uma coisa, acaba sendo uma coisa meio, facilita, mas ela precisa ser uma ferramenta para mim, mas não substituir esse início que eu acho que é a base muito importante, eu acho que é o diferencial da arquitetura, humano, né? É muito humano. Então eu escrevo um texto, às vezes escrevo uma poesia antes de começar o projeto, baseado naquele projeto. E aí, a partir daí eu vou para os croquis à mão, entendeu? Então tem um processo. E aí sim, aí depois passei pro computador, aí já começou. Aí eu falei, então agora a IA pode me dar diferentes materiais daquela fachada, entendeu? Mas teve uma base muito estruturada. Então quando eu vou apresentar para o cliente o projeto, eu falo, olha, a base foi essa, começou numa poesia, começou num croquis assim, ó, nessa paleta de cores, começou numa setorização e foi evoluindo. Sim. E agora nós chegamos nisso. Então, por isso que na arquitetura nós temos poucas alterações no projeto. Quando o cliente recebe, ele entendeu que foi muito bem embasado, e aí ele escolhe, ele facilita para o cliente a escolha dos materiais, essas coisinhas. Mas o restante ele vê tanto embasamento e foi tão estudado profundamente que ele fala, não, é exatamente isso, entendeu? Porque por isso que eu falei, sob medida, é bem sobre o que o cliente deseja. Perfeito. E Aline, falando agora um pouquinho, entrando na parte de vendas, na sua visão, como a arquitetura influencia diretamente o marketing e as vendas de um empreendimento? Influencia completamente, porque a arquitetura, vou falar agora de um empreendimento que eu fiz, acabei de fazer vertical, um prédio, uma fachada, e tudo isso, todo o projeto foi usado para extrema divulgação. Então, contribuiu para as vendas, contribuiu para as pessoas se sentirem morando lá, porque foi projetado para o local, para o bairro específico. E a fachada, ela remete à arte. Então, foi feito um mural baseado no paisagista bem conhecido chamado Burle Marx. E então, as pessoas entendem essa história e querem adquirir aquilo. Ou seja, o marketing usou toda a história, toda a base, toda a criação, para poder usar o marketing para poder gerar venda. Perfeito. E gerou. Então, isso faz toda a diferença para a arquitetura. Então, a pessoa que contrata um arquiteto, contrata um escritório de arquitetura sério, que tem toda uma base forte e definida de processo criativo, consegue utilizar isso e converter em vendas, sem dúvida. E como hoje é a estrutura da tua empresa? Os vendedores, a parte de marketing, como que é dividido isso? Os meus clientes vêm a maioria por indicação, então vi um projeto meu, indica, ou Instagram direto, né? Site vem bem menos, porque hoje eu acho que o site, ele está um pouco mais parado, né? Ou seja, até pela manutenção, né? Você tem uma manutenção no Instagram, você rapidamente você troca uma foto, atualiza, faz um Reels e trabalha isso. Então, o cliente está muito dinâmico, né? Do que estático, né? Então, o site você tem que pedir, mandar informações para a pessoa atualizar. No Instagram, às vezes, você mesmo ali rapidinho atualiza, faz um texto legal e depois quiser edita, e se não ficou legal, arquiva. É muito mais prático. Então, os meus clientes vêm pelo Instagram e diretamente, que manda uma mensagem e solicita. Uma social media da empresa? Tenho sim, diretamente, trabalha comigo já há alguns anos, ela responde os WhatsApp diretamente da empresa, né, e reporta. Tem o direto também, que nos chama lá no link da bio, já entra direto para orçamentos também do próprio WhatsApp, que é direcionado para isso. Então tem todo o suporte, sim, do marketing direto, assim, a gente faz. É claro que a demanda do escritório, ela anda muito mais rápido do que o Instagram.
Às vezes não dá tempo. Então, assim, Sim. pela quantidade de obras e clientes, a gente não consegue, às vezes, dar conta no Instagram de estar muito atualizado 00, sabe? Sim. Então, tem coisas agora do final de 2026, de 25, que a gente ainda não conseguiu postar. Então, já acabou a obra. Então, assim, a gente tem que correr mais porque é bem dinâmico. Mas faz toda a diferença pra gente. Isso, legal. E como você, entrando nessa... Acabei já falando sobre isso, mas como você enxerga o papel das redes sociais, especialmente do Instagram, na valorização de projetos arquitetônicos, mas eu acho que você já acabou respondendo. Né? Acabei entrando. Mas é extremamente importante, porque as pessoas quando entram, é comum, tá? Eu sei que isso não define o profissional, mas é muito comum, assim, se alguém indica uma médica, fala, nossa, essa médica, qual o Instagram dela? A primeira coisa que você pergunta, você vê, aí você quer ver um antes e depois da pele da pessoa, tô dando um exemplo. Da arquitetura é a mesma coisa, você fala assim, arquiteto, qual o Instagram dela? Aí você quer ver o que ela fez antes e depois, você quer ver como é o projeto, como é o atendimento dela com o cliente. Então, assim, a gente consegue divulgar bem. Então, assim, alguém pergunta, nossa, e você já fez prédios? Você já fez casas? Quantas casas? Você dá uma olhada no Instagram, entra aí que você dá uma olhadinha, não tem tudo, não dá tempo de dar tudo pela rotatividade do escritório, né, que a gente gira bastante os projetos, né, e aí depois que entrega tem que ir lá, né, fotografar e fazer toda a mídia do local, mas ali as pessoas conseguem entender fácil. Então, pra gente é extremamente importante, virou nosso portfólio. O Instagram é a principal ferramenta ou tem outra rede social do arquiteto? O nosso Instagram é a principal ferramenta. É direto, que a gente usa o Instagram, o WhatsApp direto, assim, muito rápido, é o que se responde mais rápido no escritório. Na sua opinião, qual foi o projeto que você se sentiu mais realizada em atuar? Nossa, isso é difícil. Né? É igual pedir para uma mãe escolher qual o filho que gosta mais ou o filho mais bonito. É difícil. Mas, não sei, olha, todos me encantam muito de uma forma... É difícil falar, mas é verdade. Todos me encantam de uma forma muito única. Aí você fala, não, você é única em todos? Não é isso. Porque você começou a atuar quando? Em 2007, né? 2007, mas comecei a atuar já ali, né? Então, eu já trabalhava no escritório que fazia igrejas, que é um pouco da minha história. Você tá falando quase de 20 anos. É bastante tempo, né? E aí, ou seja, então eu gosto de muitas coisas. Claro que cada projeto tem a sua, né, peculiaridade, sua individualidade, tem o seu cliente que responde bem. Então, graças a Deus, eu tenho a bênção de ter bons clientes, assim, né? Que tem uma interação muito boa, que há uma troca muito boa, que eu aprendo também bastante com meus clientes, porque eu falo que o projeto não tem que ter minha cara, né? Tem que ter o projeto para alguém, tem que ter, né, o perfil que o cliente quer que tenha. E aí, com o meu profissionalismo, com o toque que eu posso dar, que a arquitetura pode dar. Mas é difícil, cara. Ó, eu não sei, eu acho que... Se eu for falar dos recentes, que eu acho que é mais fácil... eu participo dos projetos, né, da expansão da igreja da cidade, São José dos Campos, né? Sou arquiteto oficial da igreja. Tenho esse privilégio, essa alegria em servir, na verdade, lá. Legal. Né, na área de arquitetura, e eu tenho muita felicidade com isso, assim, é uma coisa que me preenche. Então, os projetos, cada um, a gente acabou de fazer a reforma dos banheiros do auditório principal, o auditório auxiliar, que é o auditório comunidade também. Então, assim, cada pedacinho de lá tem um pedacinho do meu coração, assim, sabe, uma alegria. A gente está fazendo agora os projetos de expansão, a gente está fazendo um restaurante que vai ser bem legal lá também, já estou dando spoiler aí. Ainda não foi divulgado na igreja, assim, primeira mão. Então, vai ter um restaurante bem legal também, a gente está reformando o Colégio Inspire, uma expansão. Então, assim, tudo isso tem um pedacinho do meu coração. Então, me preenche muito, sabe? Mas, tirando esse projeto também... Eu acabei de fazer um empreendimento vertical também que ganhou muito meu coração, que eu fiz a fachada, baseado no Volpe, que é um artista que eu sempre fui muito apaixonada por ele. E aí eu falei, quando eu tive a oportunidade de entrar no processo criativo, eu falei, acho que eu estava lendo os livros dele na época, e aí eu falei assim, eu vou me inspirar nele. Então esse ganhou muito meu coração, porque a paixão pelo artista veio muito antes do que a obra. E esse do Buller Marx também, que eu tenho uma grande admiração pelo paisagista, sempre tive. E aí, num outro empreendimento que eu fui convidada para fazer, a arquitetura quis imprimir uma homenagem a ele na própria fachada. Então, assim, isso eu tô falando de recente, tá? Mas eu tenho muitos projetos que eu amo muito, assim, que tem o meu coração, outras igrejas que, nossa, que fizeram parte, assim, foram divisores de água na minha vida, sabe? Então eu falei os recentes, não são os favoritos, não. Tá. São os últimos que ganharam meu coração. Legal. Senão vão ter alguns que vão ficar com ciúmes aí. Sim. E Aline, na Aba você faz consultoria para pastores e líderes, né? E qual é o verdadeiro papel da arquitetura dentro de uma igreja? A arquitetura de uma igreja, ela é uma coisa muito séria, né? Porque você está projetando,
né? Para um ambiente que é um ambiente de ensino, é um ambiente de exortação, um ambiente de adoração, é um ambiente também de cura, né? Ou seja, de cura interior, né? De cura física. Então, são muitas coisas que acontecem ali, né? E assim, você está fazendo a casa de Deus, né? A casa do Pai, né? Então, é muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, você precisa que tudo flua muito bem. Então, quando eu penso num projeto de igrejas, eu vejo, de igreja em específico, eu vejo a responsabilidade que é. E aí, por isso que eu peço ajuda e ao Deus, que eu falo, Senhor, é a tua casa. O que o Senhor tem para esse lugar? Um temor maior. É um temor maior. Assim, a gente ama muito, eu amo muito a minha profissão. Sim. E eu tenho equipe especializada dentro do meu escritório, que veste a camisa e também só um setor que faz igrejas. Mas eu entendo que, cara, se faz a casa de Deus, é uma coisa assim, vamos parar tudo e vamos ver o que ele quer. Vamos ver o que ele tem para cá, o que ele tem para esse projeto. Aí eu falo, Senhor, o que o Senhor tem para esse projeto? O que o Senhor quer para essa casa? É mais acolhimento? Às vezes é uma igreja mais acolhedora? Sim. Ou uma igreja que está em expansão, que é mais assim para fora? Tipo, venham jovens, venham. Então, assim, é outra dinâmica. Então eu pergunto, Senhor, o que o Senhor tem? Não só hoje, tá? Porque a gente pode chegar lá e ver, aí essa igreja é mais assim, né? Ou você pode falar, não, o plano de Deus para essa igreja é uma igreja que é uma expansão, é uma igreja que, não, é um cuidado. A igreja está precisando de cuidado agora no momento. É outra dinâmica de arquitetura. A arquitetura influencia completamente na igreja. Então, a minha dinâmica com o pastor que vem e quer fazer um projeto, eu sempre auxilio e oriento dessa forma. É sempre, vamos ver a necessidade da igreja hoje, e o que Deus tem para essa igreja para os próximos anos. Porque a arquitetura que a gente preza em fazer é uma arquitetura atemporal. Então, eu não quero que o projeto que eu faça hoje para uma igreja o escritório desenvolva um projeto e que amanhã fique fora de modinha. Projetos de igreja não é para ter modinha, entendeu? Ele é para ser permeável ao longo do tempo, ao longo dos anos, cumprindo a função e o chamado que ela está ali para fazer. E aí a arquitetura vai influenciar completamente, sabe por quê? Porque os materiais influenciam, a iluminação influencia demais, o acabamento, tudo que você escolhe, então é muito detalhado para o que a igreja quer passar, transmitir, entende? Então, exatamente isso é importante. Então, essa orientação que eu dou para os pastores sempre, quando a gente vai fazer um projeto de igreja, vamos olhar como está a sua igreja hoje, aonde você quer que ela chegue, os planos dos próximos anos, e aonde Deus quer atuar, entendeu? O que ele quer de expansão? Porque às vezes hoje a igreja tem um número X de membros e Deus está planejando 3X para aquela igreja daqui a um ano. Sim. Entendeu? Então o pastor pode querer me contratar a arquitetura e falar, não, vamos fazer uma reforminha. E Deus está pensando uma igreja para 3 vezes mais. Então por isso que é importante essa oração e o direcionamento de Deus. Tipo, o que o Senhor tem? Pô, porque se Deus tem isso para essa igreja, cara, uma expansão fenomenal, já vamos fazer um mezanino, vamos deixar toda a estrutura pronta, mesmo que não faça agora. Isso também é uma coisa importante em falar, que o projeto de igrejas, ele é extremamente feito e pensado para fazer em etapas, porque a gente sabe que projeto de igreja é uma coisa que realmente ele é faseado. Então você pode fazer, vamos fazer primeiro o térreo, vamos fazer primeiro, né, acabar essa etapa para a igreja, né, se envolver e agradecer e comemorar. Depois começa o segundo andar, depois começa por etapas. Isso é a melhor forma. Claro que podendo fazer tudo ótimo, né? Mas o que acontece na realidade é que projeto de igreja a gente faz faseado, deixa tudo pronto, toda a infra pronta para uma expansão, para um crescimento, né, que vem do Senhor, mas pode fazendo faseado. Então isso é muito legal, porque os membros conseguem se envolver e ver acabando e concluindo etapas, entendeu? E comemorado que uma obra mega de igreja que demora a ser feito, isso acaba desanimando os membros, tipo, nossa, não acaba muito, mas, poxa, tá demorando. Quando você acaba em fases, as pessoas ficam felizes. Aline, foi o que aconteceu com a nossa igreja, uma época, eu não vou lembrar agora, porque era pequeno, né? Mas tinha um membro arquiteto e aí hoje ele não está mais na nossa igreja, já há muito tempo, né? Na verdade, ele criou o projeto para a igreja e pensou, e assim, eu não lembro, eram outros pastores também, né? Depois desse pastor entrou mais uns 2. E ficou por bons anos o projeto da igreja lá. Assim,
na mesa e tudo bonitinho, assim, a gente ficava olhando, nossa, aquilo, mas parecia algo tão distante, sabe? A gente não se imaginava ali. Isso desanima. Poxa, então é muito importante você fazer a fase, sabe? Fazer por parte, que aí você chega aqui, vamos fazer o templo principal, então troca o piso, ou amplia a quantidade que tem que ampliar, deixa tudo bem, estrutura para um segundo pavimento ou um mezanino pronto, tá? Deixa só a estrutura pronta, para você não ter que quebrar e refazer, porque o retrabalho é a pior coisa, é o maior desperdício. E aí você faz, aí você acabou, aí você fez isso, já tratou o som, a acústica, tá tudo certo. Cara, inaugura esse trecho da igreja, agradece os membros, a visão do Senhor e tudo, pronto. Espera a igreja respirar um pouco, entender que foi, desfrutar daquilo, colher aquilo, e depois vai para uma outra fase, entendeu? E você pode ir fazendo até sequencialmente, mas é importante que as pessoas, os membros, percebam que foi encerrado uma nova fase, um ciclo antigo e antes de começar outro, entendeu? Legal. Isso é bem interessante. Você também fala sobre propósito e fé em seu trabalho. Como esses valores influenciam sua forma de empreender e liderar a sua empresa? Olha, essa pergunta é muito boa, porque o nome da minha empresa hoje se chama Ava Arquitetura, que veio baseado no livro de Esdras, né, que é um rio, né? Ava Arquitetura significa água de corrente contínua. E por muitos anos a minha empresa, ela viveu sem propósito mesmo. Sabe quando você vive, só quer, pensa, né, no crescimento, numa expansão, sem muito propósito mesmo, só querendo, né, crescer. E aí, quando o Espírito Santo falou claramente no meu coração que ela precisava ter um propósito, é onde a gente está falando aqui. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? E aí a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração foi sobre trocar o nome da minha empresa. O nome da minha empresa, né, sempre teve envolvido o meu nome, como geralmente é comum, né? Escritório de advogados, médicos e, né, usam o próprio nome, arquitetos usam o próprio nome. Porque a partir daí viria o propósito da minha empresa. Então, a minha empresa que era uma represa, então lucro, tudo era para benefício próprio, né, da própria empresa, para crescimento, expansão. Estou falando que é errado, não. Estou falando que no meu caso. E aí ela passou a ser um rio, ela começou a transbordar, mudar o propósito mesmo, transbordar na vida de outras pessoas. E como assim, Aline? Eu comecei a desenvolver projetos sociais, né, voluntários dentro da Ava Arquitetura, que tem o foco e o objetivo de ajudar o próximo. Então, como você falou logo no início, né, Aline, você fez o MBA em mercado de luxo, sim. Fiz, é um público, né, que eu amo atender, mas eu acho que eu estava muito só nisso, entende? E eu estava sentindo um vazio muito grande, aquele vazio que a gente sabe que só Deus preenche, né, daquela forma. E eu falava assim, falta alguma coisa que o Senhor me mostre. E aí, quando eu mudei o nome da minha empresa, realmente mudou completamente a história. Quando foi essa transição? Olha, tem por volta de 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. E aí tudo começou a fazer sentido. E aí Deus foi mandando mesmo. Acho que Deus foi testificando, assim. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para Moçambique, em Beira. E aí eu vi as necessidades do povo lá, né? Então, assim, era uma escolinha, era uma expansão, banheiros, coisas básicas, né? E aí eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo, agora a minha empresa começa a fazer sentido. E eu falei, não, eu posso contribuir com o projeto, eu posso auxiliar. Porque, às vezes, eles recebem o recurso, mas não sabem nem como fazer, que tamanho. Aí acaba ficando um banheiro gigante, mas não consegue terminar aquilo que eu falei, né? Não tem o projeto, não tem o planejamento, então não consegue terminar. Então, aí eu falei, não, vou auxiliar vocês nisso. Né? E vesti essa camisa para o glória do nome de Jesus, porque foi uma oportunidade. Eles não receberam nada. Eu que recebi fazendo, entende? A abençoada da história fui eu e a empresa, a Ava Arquitetura, poder contribuir, contar uma história dessa hoje, sabendo que nós podemos ter oportunidade de fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E a gente caminha hoje, tem uns missionários muito focados e que amam a obra de Deus, que estão lá, e eu falo sempre, mano, vocês estão precisando de alguma coisa, precisando de algum projeto? Aline, a gente vai fazer agora um banheirinho, faz o projeto do banheirinho agora. Então, assim, até isso eu direcionei minha empresa. Então, eu fiz com que os meus colaboradores vestissem essa camisa também. E eles entenderam que fez sentido. Assim, quem está comigo há muitos anos falou, nossa, Aline, agora sim. Então, foi uma injeção de ânimo para a equipe, ver que a empresa tinha propósito. E aí, não só isso, mas inúmeros outros projetos. Eu tive a oportunidade de participar agora recentemente do Mercado Solidário, que é um projeto da Igreja da Cidade também,
que, poxa, a gente atende muitas famílias, né? Trazendo dignidade, né? Dando alimento, e isso faz toda a diferença. Então, assim, saber que a Ava Arquitetura participa desses projetos, tem cara... um pedacinho. Tem um pedacinho do meu coração gigante, assim, porque eu penso, poxa, por mais que Deus já tenha me dado a oportunidade de fazer projetos nacionais, internacionais, e isso tudo me deixou muito feliz e me deixa, porque eu amo minha profissão, mas, cara, fazer um banheiro, uma escolinha em Moçambique, fazer um mercado solidário aqui no Brasil, poder fazer uma casa, né, que atende agora a Casa Refrigério, a gente está com o projeto da Casa Refrigério, que é um projeto que atende a crianças, né, com necessidades especiais. Poxa, isso preenche demais, assim. Imagina. E ver a equipe envolvida, se entregando e vendo depois essas crianças com necessidades especiais, atípicas, né? Recebendo aquele acolhimento, e você falar assim, cara, eu coloquei essa parede dessa cor para trazer alegria para elas, e fiz esse auditório para elas ouvirem um teatrinho e ficarem felizes. Cara, isso preenche de uma forma muito única. E aí você fala, cara, agora a minha empresa... tá onde tinha que estar. Faz sentido. Andou, mas que bom que Deus converteu para a rota Legal. de onde Ele queria que estivesse hoje. Legal. E aí começou a fazer sentido. Aí eu falei, agora sim, ela está honrando o nome Ava, né? Tá sendo Legal. aí um rio na vida de outras pessoas. E o que te mais chamou a atenção lá em Moçambique nessa viagem? O que te destacou ali? O que te marcou nessa experiência que você teve? Eu acho que foi alegria em meio às dificuldades. É um povo muito alegre. E com todas as dificuldades, né? Às vezes a gente não entende, né? A gente sabe que a nossa alegria vem do Senhor. E a alegria é uma coisa que tem que vir de dentro, né? Ela não pode depender das circunstâncias. Exato. Porque aí você fica muito vulnerável, né? Tipo, alguém te tratou mal, alguém foi ríspido com você porque tá num momento difícil ou tá mais assim, e aí você fica triste por isso. Lá eles vivem no meio de tanta necessidade, tanta dificuldade financeira e sem perspectiva, né? Às vezes a gente pega numa situação que às vezes o Brasil, ele tá meio inconstante, né, na economia, né? Então às vezes você tá numa fase melhor na empresa, ou uma menor, uma fase melhor ou pior, e você fica assim, cara, e agora? E o próximo mês vai melhorar. Você tem uma esperança de, tipo, o mês virou, ou política. Ou qualquer coisa, você tem esperança em alguma coisa, a nossa esperança tem que vir do Senhor, a gente sabe disso, né? Mas você tem esperança. E eles que não têm perspectiva é doação, gente. Pode vir ou pode não vir. Pode vir um pouquinho, pode vir muito. Não sabe. E eles têm uma alegria. Eles dançam, eles louvam. O culto... Como eu fui num o culto... Não, o culto dura o dia inteiro. Eu fui num culto que durou o dia inteiro. Porque a alegria deles é estar ali. E eles não tinham nem relógio. Esse lugar que eu fui, eles não tinham relógio. Então, eles esperam ver o sol, mais ou menos a posição do sol, para saber o horário de ir pro culto. E aí eles vão super arrumados, com roupa de doação, né, mesmo, mas vão super alinhadinhos e ficam lá cultuando. Então, assim, a louvor é dança, é palavra, louvor, dança, palavra. É o dia inteiro e isso, assim, mas numa comunhão muito... É coisa que não dá para explicar, essa atmosfera que a gente sabe que é uma atmosfera de adoração, assim. Sim. Então, isso faz a diferença. Acho que isso me chamou a atenção, que é a alegria em meio às dificuldades. Alegria sem ter perspectiva nenhuma de futuro. A alegria sabendo que o nosso Deus vai prover. Não saber como, nem onde, nem quando, mas que Deus vai prover. Então, isso fez a diferença. Eu voltei para o Brasil dessa viagem missionária com uma perspectiva diferente, assim, de vida, de tipo... Porque foi com a tua equipe ou foi... Fui com a igreja da cidade. Com a igreja da cidade. E lá de lá eu mandava vídeos para minha equipe o tempo inteiro, porque eu sabia que a partir dessa viagem ia mudar muita coisa no escritório, né? Sim. E a minha equipe foi vestindo a camisa. Depois, quando a gente fez o projeto lá da escolinha, com os banheiros e tudo, né, para atender melhor as crianças, cara, a minha equipe vibrou, assim, o pessoal do escritório vestiu a camisa, muito legal, assim, ver a equipe envolvida, sabe? De tipo, nossa, que legal que a gente tá fazendo, contaram pros familiares, e foi uma coisa muito, muito diferente, assim, uma experiência nova pro escritório aí, que, né, de atuação já há um tempo, vivenciar isso recentemente foi algo diferenciado. Sim, isso eu tenho muita felicidade, assim, foi uma experiência que vale a pena. Quem nunca fez uma viagem missionária e poder entender aquilo, você volta diferente, sabe? Volta muito diferente. Tanto não só como no empreendedorismo, não só como na sua vida empresarial, você volta diferente como pessoa mesmo. Você quer contribuir mais, não estou falando só financeiramente, não. Você começa a deixar cada coisa na sua prateleira certa. Porque você valoriza demais um problema, você valoriza demais uma situação que não está resolvida, você valoriza demais, assim, você dá muita importância. E lá você vê que, cara, importância, tem outras coisas para dar importância, entendeu? E eles dão importância e não dão, e louvam a Deus e glorificam ao nome do Pai sem saber. Eu tive a oportunidade de palestrar para jovens lá. Que legal. E falando sobre carreira, né? Sim.
E eu falei, Senhor, como que o Senhor me traz aqui para falar sobre carreira com jovens que estão sem perspectivas de comer? O que eu tenho para falar para eles? Na verdade, eles têm muito mais que me ensinar aqui em Moçambique, Beira, muito mais do que me ensinar do que eu preciso aprender com eles. Eu preciso sentar ali, vontade de pegar um microfone, toma o microfone em você, eu quero sentar aqui, quero te ouvir a história deles, ter essa troca. E aí eu fiquei muito assim, Senhor, o que o Senhor tem, né? E aí eu fui falando um pouco da minha vida, dos acontecimentos, de como a minha infância foi difícil, tudo isso, né? Da escassez que eu também vivi no Brasil, no Rio de Janeiro. E fui falando. E aí houve uma identificação. Eles entenderam que realmente o mesmo Deus que cuidou e estava comigo lá na minha infância, de tanta escassez, é o mesmo Deus que está com eles hoje. É o mesmo Deus que me deu a oportunidade de formar arquiteta, né? De poder servi-los lá. É o mesmo Deus que está cuidando deles, que está cuidando, que vai cuidar do futuro, que está cuidando dos detalhes, né? Nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus de detalhes. Então isso fez a diferença. E a tua trajetória com Cristo, você é cristã de berço? Como que... Sim, eu sou nascida, tive a oportunidade, graças a Deus, de ter nascido e criado no Evangelho. Não falo que esses anos de estrada não significam, não, tá? A nossa vida diária é todo dia, tem que ser regada. Então, assim, não importa se você tem 2 anos de Evangelho, 1 ano de caminhada, ou se é desde que nasceu. Cara, o Evangelho é todo dia, é diária, a santificação é diária, você tem que buscar. Não tem esse acúmulo, não. Não tem esse acúmulo. O máximo que a gente sabe é Jesus louvores da antiga, mas mais um pouquinho de experiência de leitura, mais um pouquinho de testemunho, né? Lá para trás, mas na verdade essa experiência é o dia a dia. Eu tive a oportunidade de ter uma mãe que orou por mim desde o ventre, e até hoje ora. Eu falo, nossa, ela é minha base. Às vezes quando passam umas coisas, mãe, pelo amor de Deus, ora por mim. Mas ela sempre orou por mim desde o ventre dela. Então isso eu acho que faz a diferença, assim, né, de saber que Deus sempre estava cuidando desde a minha infância, e é Ele que me trouxe e me traz e caminha comigo aí nessa caminhada da vida. E falando em ventre, como que tá a expectativa aí do casal, da família, chegada dessa herança aí? É uma bênção de Deus, né? Presente dele, é um milagre do Senhor, né? Coisas que só Deus faz, né? A gente estava conversando com uma amiga minha essa semana, falando sobre como Deus faz, né? Que os nossos milagres, os milagres que Deus faz na nossa vida, esses nossos milagres que Ele nos presenteia, a gente precisa, de fato, continuar gerando milagres. Que os nossos testemunhos não sejam os testemunhos lá de quando você tinha só 5 anos, que Deus te deu uma cura ou uma coisa assim. Não minimizando, aqueles são importantes. Mas que nós possamos ser colecionadores de milagres. E esse momento aí agora de maternidade é um milagre do Senhor na minha vida, sem dúvida. É um presente de Deus imenso, veio da boa mão dele e é bênção de verdade. Assim, é uma alegria. Já, em breve aí, teremos o grande testemunho contado. Estou guardando isso para contar o testemunho completo, que é longo, legal. Mas é extremamente importante. É um novo testemunho aí para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe aí essa criança com muita saúde, em nome de Jesus. Amém. Aline, se a arquitetura deixasse de existir amanhã, o que o mercado imobiliário e as cidades perderiam que só os arquitetos sabem entregar? Nossa, difícil, a pergunta super difícil. Difícil, é? Nossa, cara, se a arquitetura deixar de existir, vai ser muito triste a vida, né? Porque eu amo. Eu falo que, nossa, se fizer o exame de sangue aqui da arquiteta, flamenguista, evangélica, é isso. Não dá mais nada, mas é isso. Mas a arquitetura eu acho que é extremamente importante, assim, no contexto da sociedade, não só na utilização, mas cultural, em termos funcional, né? A skyline da cidade, quantos lugares você já foi visitar e falou, nossa, ela é perto daquele prédio ali, nossa, quando você vira a esquina daquele prédio azul, então a arquitetura virou um marco, né? Então, quando você vai viajar a qualquer lugar do mundo, a arquitetura é um ponto turístico em algum momento. Mas Buenos Aires... Nossa, sempre a Casa Rosada, aí você vai em Nova York, então assim, cada um é sempre a arquitetura vira um ponto de referência, vira um ponto turístico, né? Você sobe a Torre Eiffel, então você, né, para ver em Paris, então sempre você vai ser uma referência, então não ter mais essa profissão, não existir mais, é complicado, mas eu acho que a sociedade perde não só esteticamente ou isso de ponto turístico, mas acho que ela perde na funcionalidade mesmo, né? O arquiteto, ele também, quando eu me formei, né, você recebe o título de arquiteto e urbanista. Então, você tem a oportunidade de desenhar as cidades, né? Ou seja, o funcionamento até disso, de como funciona, como é a expansão da cidade.
Então, se perde bastante. Eu acredito que se perde bastante, assim. Acho que seria uma falta muito grande aí para a sociedade. Então, Aline, eu queria agradecer a sua participação. Poxa, foi inspirador, a tua história inspiradora. Com certeza, acredito que para quem ficou até o final, assistiu aqui, se emocionou em vários momentos dessa conversa, desse bate-papo. E eu queria abrir o microfone para você se despedir, para você deixar as suas considerações finais. Eu que agradeço aqui o convite aí do Fala Vale Cast, podcast. Acho que é extremamente importante estar aqui, é uma alegria imensa, de verdade, poder aí dividir um pouquinho da história, né? Estar aqui com vocês nesse bate-papo tão bom, tão leve, falando um pouquinho de empreendedorismo. Isso faz toda a diferença, contribuir, participar, né? E compartilhar aí com as pessoas um pouquinho da nossa história. Muito obrigada pelo convite, faz toda a diferença. E você que ainda aqui não segue, ainda fique ligadinho aqui, porque tem muita coisa boa, muita novidade, vários convidados interessantíssimos aqui para poder desfrutar melhor, né? E aí adquirir cada dia um pouquinho mais de conhecimento aqui com os meninos. Legal. É isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até um próximo episódio. Obrigado por tua atenção. Valeu. Obrigada.